Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Nós vamos agora dar início ao tema da nossa entrevista de hoje, traição, como superar. A gente vai continuar com esse assunto e a gente foi nas ruas ver o que o pessoal pensa sobre perdoar ou não depois de ser traído. Veja só. Pessoa que passou pelo esse ocorrido possa ver o quanto te fere, né? E pensar se realmente vale a pena, se ela pode dar a segunda chance. Então, de acordo com os pensamentos que ela tem sobre isso, ela poder entrar num consenso com ela mesma e tomar a melhor decisão. Muito dificilmente. É porque é muito difícil você confiar na pessoa de novo depois que você é traído. Eu acho que não deve continuar, porque eu não faria isso com a pessoa, então não gostaria que ela fizesse comigo. Eu acho que é uma questão de reciprocidade, então eu não continuaria. Cara, você assume um compromisso, né? Pra mim só tem uma vez. Quebrou aquela regra não, né? Aquele acordo, não tem outra saída não, é cada um para um canto. E para falar sobre superação da traição, recebemos ao vivo no estúdio o psicólogo Adalmir Palácio para a gente continuar a entrevista sobre esse tema. Boa noite, seja bem-vindo novamente ao Informativo. Prazer retornar aqui com esse tema tão polêmico, né? Que nós começamos a falar há poucos dias e ficou essa parte da superação, como Sim. passar por esse processo que é dolorido e é muito comum nos consultórios e em todos os cantos aí do mundo. Sim. O pessoal cita muito a questão do perdoar ou não perdoar. A questão do perdão passa por um viés, muitas das vezes, né, de valores pessoais e até religiosos. Não é do viés da psicologia dizer, olha, você tem que perdoar. Isso pode ter um outro nome dentro de um contexto de compreensão, de elaboração, ressignificação e até mesmo perdoar mesmo. A pessoa que vai entender o que ela faz com isso. Tem diferentes formas de lidar com essa questão dentro da superação de uma traição. Porque acontece em muitos casos de dar depressão após essa questão da traição. A pessoa se sente ali muito para baixo, autoestima, não tem nem estima nenhuma e fica nesse processo também. Sim, a pessoa passa por uma depreciação. Ela foi depreciada, ela pode interpretar como uma troca, né, como uma rejeição, como uma substituição. Tudo isso está ali dentro deste contexto da traição. E aí, junto com tudo isso, né, a depreciação da própria pessoa. Isso nem todos têm uma condição egóica, né, de fazer uma cisão, uma separação e falar, não, isso aqui foi o outro que fez isso comigo, então já estou separando, já estou livre disso, porque não foi uma coisa que eu decidi. Mas mesmo assim sofre, porque ela se torna a vítima da situação. Dentro de um contexto, até mesmo, eu estava reparando as pessoas que deram a entrevista, trazendo a moral, né, de não perdoar. Isso cria uma moral também no meio social, como se fosse um superego social, né, de dizer, olha, não perdoem quem trai. Mas cada caso é um caso, né? E como Cada fazer caso esse é um caso. cada caso é um caso. Como fazer esse processo de elaborar essa questão da traição para a gente superar e trazer isso como ver o lado bom disso, para a gente aprender com a situação, não cair mais em outras situações dessa e também seguir a vida mais leve. Bom, eu creio que a melhor condição que nós temos de tirar proveito de um mau negócio é aprender através da experiência. Sim, o aprendizado, Isso, né? é o aprendizado. Fora isso, quando se fala de superar, né, de ter condição de superar uma traição, nós temos várias condições. Eu prefiro pegar pelo lado mais pesado, né, o lado que carrega bastante e dificulta a superação, que são os tamponamentos. Algumas pessoas tentam tamponar a situação. Para tampar o sol isso, ali com a peneira. né? Tamponar, tampar, disfarçar. Coloca outra situação, vivencia outras coisas para não vivenciar o sofrimento ali da traição, né? O sentimento da dor, da tristeza, que é inerente ao ser humano, ele passa, isso é para todos. Né, o sofrimento. Nós temos um bom conceito que o sofrimento é uma condição humana. E alguns tentam tamponar. Como? Entrando em outra relação rapidamente, sem ter elaborado o que aconteceu na relação anterior, através de vícios,
Outros vão buscar até mesmo, às vezes, tamponar com a religião, vão tamponar com outras condições. Não que isso venha impedir que passe o tempo de uma forma fantasiosa, que chegue à elaboração, mas que isso pode maquiar, né, o que aconteceu e repetir a cena porque não foi elaborada. Então, acaba tendo uma repetição, principalmente quando o caso não foi elaborado. E a elaboração, né, ela vem através da condição que a pessoa tem de enfrentamento da situação. É um enfrentamento, fazer uma boa cisão, que é a separação de que ela não é a responsável pela traição. Então, isso já alivia bastante o sentimento de culpa, porque isso parte de outra pessoa que traiu. Então, tem uma diferença. A condição que a pessoa tem de tolerar a frustração, neste caso, é o que vai fazer com que ela faça essa travessia, que ela consiga atravessar este momento, né? E ter uma condição de viver novas relações, um novo romance, dar oportunidade para outros amores ou para um outro amor, seja aquilo que ela traz como ideal. Ou dar a oportunidade novamente para quem traiu, dependendo dessa elaboração. Isso. Algumas pessoas acabam permitindo o retorno da relação. Isso, às vezes, por dependência emocional ou por várias experiências que viveram juntos que valeram a pena e que consideram que a traição não seria ali uma razão para término. Então, acaba perdoando, acaba retornando. Alguns outros casais abrem a relação para não monogamia. É o que também está bem em alta como assunto nas redes, entre também o trabalho clínico, escutamos isso, como a possibilidade de dizer, olha, agora está consentido. Você pode ficar com outra pessoa, ou eu também, ou então você fique com alguém desde que eu saiba. Então, isso já está posto para a condição de não monogâmica, né, as relações não monogâmicas. Em relações de trabalho, como que fica? Então, relações de trabalho depende de contrato. Eu penso que toda traição é a quebra de um contrato, é a quebra de uma aliança, é a quebra da confiança. E uma vez que a confiança se quebra, fica uma relação muito cuidadosa, né? Pisando em campo minado, pisando em ovos, né? Por quê? Porque fica, olha, será que repete? Né? Será que isso torna a acontecer? Então, fica uma relação muito hostil e ociosa, né? Fica aquela coisa assim, cheio de cuidados. Realmente. E esses episódios podem fazer com que a pessoa aprenda também a detectar pequenos sinais. Sim. Que as pessoas não estão ali dando a confiança que a gente colocou nelas. Algumas pessoas vão chamar isso de intuição, mas eu acredito que a intuição falada neste momento são as experiências repetidas, ou os casos que essa pessoa já ouviu. Da mulher, sim, né? Então, vai despertar alguma coisa que a pessoa fala, olha, parece que eu estou vivenciando essa cena de novo. Mas eu acredito que está muito ligado à repetição, porque não houve elaboração de outros casos, né? E mesmo que exista elaboração, a pessoa consegue pegar sinais já iniciais e fala, ó, estou saindo porque essa relação não tem reciprocidade. Estou saindo porque essa relação não tem uma cumplicidade do outro, contar comigo, eu contar com ele, entender que nós estamos inseridos na vida um do outro, em questões de compromisso, em questões de fidelidade, lealdade, ou então eu não percebo confiança nessa relação. Então, isso já são sinais, sinais que deixam notório a quebra da confiança. Isso mesmo. E como lidar com essa pessoa que a gente teve esse processo de traição? Quem foi traído, quem traiu, como lidar com essa situação? Bom, lidar com quem trai, eu creio que requer muito cuidado, né? O cuidado que eu falo no intuito de quem lidar com a questão da compreensão, entender os fatos, entender tudo aquilo, é o cuidado de uma relação que se reinicia. Então, quer dizer, não dá para ficar numa relação voltando ao passado todo o tempo, cutucando a ferida, isso, né? cutucando feridas e trazendo questões do passado, trazendo elas de uma forma que
fica ali tudo muito desorganizado, né? Criando conflitos, remexendo mágoas. Pessoas, quando ficam assim, ficam muito ressentidas. E pessoas ressentidas ficam com muitos movimentos, né, de sentimentos pesados, como a mágoa, né, sentimento de ódio, vingança, né, de dar o retorno, de uma relação descompensada. Então, essa relação de lidar com quem traiu, ou a pessoa elabora e aprende a lidar com aquilo, né, de uma forma que, como se fosse o novo. Com maturidade. Com maturidade, com a condição maturacional bem elaborada, né, bem colocada, no sentido de que ela aprendeu com as experiências, né, ou então ela não mexe nessa relação, né, vai viver novos caminhos. É uma condição de entender quem sou eu nessa relação e o tanto que eu dependo. Agora, quem foi traído, né, quem foi traído ou traída, precisa entender os seus valores, o seu lugar na relação, o que você permite. Né? Se isso foi sádico para você ou não. Se isso você entende, por exemplo, quem foi o responsável de cada coisa. Não só ficar na culpa. Né? A culpa apareceu, a reparação também vai aparecer. Mas e a responsabilidade, como é que fica? Né? Então, tanto para o traído quanto para quem trai, volta a um novo contrato, a um novo acordo, a uma nova aliança, né? Uma nova condição de pensar isso. Isso mesmo, tudo muito bem conversado. Isso. Então, para a gente já ir partindo para o fim da entrevista, quero que você deixe algumas dicas boas, importantes, sobre esse resgate da autoestima e essa autovalorização da pessoa seguir mais plena. Uma condição de trabalhar a elaboração psíquica, né, de valorização, isso vem uma questão de um ego reforçado, de um ego mais firme, para lidar com essas questões de sofrimento. E, para isso, a pessoa precisa dar valorização em quem é ela. Conhecer, saber o que ela permite para ela, até onde ela se implica dentro das relações. E o autocuidado. E o autocuidado é o quê? Desde o cuidado físico com o corpo, o cuidado também com a sua autoestima, que é a sua condição de estar trabalhando os seus valores. Quem é ela? O amor próprio. Isso, o amor próprio, a psicoterapia, a análise ajuda isso. Né? Você aprender a dizer não, você aprender a dizer o que você não concorda, né? E onde você está na relação. Então, tudo isso, o cuidado físico, psíquico, para quem tem a crença espiritual também, um cuidado espiritual, tudo isso faz parte de um contexto que nós temos, que é, né, o cuidado com a nossa parte biopsicossocial, espiritual e emocional. Que isso é importante para que o indivíduo se valorize. E quem entra na vida do outro não entra para tamponar, nem para cobrir, nem para tamponar buraco nenhum. Cobrir buraco nenhum, isso, né? Não vem para cobrir nada, vem para transbordar. É diferente. Exatamente. Muito bem explicado. Obrigada pelas dicas e pela participação aqui com a gente. Isso. Boa noite para você. Boa noite. E o Informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às 9h. Amanhã quem apresenta o Informativo é o jornalista Júnior Caritel. Eu volto na quinta-feira. Obrigada pela companhia e boa noite para você.